Sejam bem-vindos ao Clube de Estudos Aforismos, clube que trabalha vários autores do conhecimento ocidental. É uma forma muito fácil de você estudar, já que a gente trabalha como se fosse um mosaico, né? São fragmentos, aforismos que ajudam você a juntar autores, teorias, críticas que um faz sobre o outro. Então ele é super recomendado, né, para você que tem pouco tempo para ler. Então a gente faz esse trabalho aqui para facilitar os seus conhecimentos sobre os autores e convidá-los a ler, aprofundar os autores quando tiverem tempo. Hoje, no Aforismo 19, a gente vai discutir o seguinte tema: contratualismo e liberalismo, examinando as ideias políticas de Hobbes, Locke, Rousseau e Adam Smith. Claro que Adam Smith não é um autor contratualista, mas entra no escopo dos autores liberais, que a gente já está fazendo um trânsito, né, para o liberalismo político de John Locke, liberalismo econômico do Adam Smith. Nesse primeiro fragmento, que é intitulado Locke contra Thomas Hobbes, a questão do liberalismo político, é o que nós nos comprometemos aqui a mostrar para vocês. Né? Você que está nos assistindo no YouTube, você tem a opção de assistir os outros fragmentos, né, que são, segundo, explorando o conceito de propriedade privada e governo civil em Locke, o fragmento 3, que se chama Entendendo a Guerra Ideológica de Rousseau contra Hobbes e Locke, o bom selvagem e o problema da desigualdade, o fragmento 4, intitulado Assimilando o conceito de vontade geral e a inspiração democrática de Rousseau. O fragmento 5 se chama Conhecendo o pensamento de Adam Smith, a mão invisível e o liberalismo econômico. E o fragmento 6 se chama Analisando a influência do contratualismo sobre os direitos humanos e a Constituição de 1988, a Constituição brasileira. Mas você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, nós nos limitamos apenas a apresentar Locke contra o Hobbes, a questão do liberalismo político. E se você tiver interesse em ver os demais fragmentos, não deixe de assinar o nosso clube de aforismos. Lá você vai encontrar autores como Maquiavel, Hobbes, próprio Locke. A gente vai ver o Marx, Weber, Durkheim, Descartes, enfim, uma série de autores importantes que constituíram o pensamento ocidental. Autoras também, né? A gente está construindo também aforismos com teor feminista, a gente vai ter outros apresentadores e apresentadoras gradualmente. Então faça parte também do nosso clube de aforismos, porque aí você vai ter acesso ao nosso Filoverso, uma espécie de rede social filosófica, assim, você vai poder debater com os colegas, enfim, expor suas ideias, debater comigo também, que é muito interessante conversar com vocês. Tem o GPS bibliográfico, né, que nos ajuda a ter a direção de quais livros a gente pode ler para fazer uma introduçãozinha, né, dessas leituras tão importantes. Enfim, tem uma série de opções, tem quiz, tem, enfim, uma infinidade de coisas que a gente também está criando, sempre desenvolvendo esse projeto. Então, se você tiver interesse no Clube dos Aforismos, faça a sua assinatura, o preço é bem acessível e é uma plataforma que está sempre em construção, sempre a gente vai estar colocando aforismos novos. Entra no site, você tem um link aqui embaixo, dá uma olhada, vê se interessa, você está super convidado, tudo bem? Mas por aqui eu me limito apenas a contar a história do nosso fragmento 1, que é a disputa, ou a briga intelectual entre Locke e Hobbes. Claro que o Locke vai criar uma série de críticas em relação ao Hobbes, ao absolutismo monárquico, que eu quero contar essa história para vocês. Primeiro, lembrando o que é o contratualismo, vocês viram o aforismo 18, e o contratualismo é uma teoria que vai trabalhar a ideia de que a política é fruto de um contrato, de uma convenção, né, de um acordo estabelecido entre os indivíduos. A política não é natural, né, uma discordância com Aristóteles, que dizia que o homem é um animal político por natureza. Tudo isso a gente viu lá no aforismo 18. Mas agora a gente começa a entrar nos pormenores, né, porque a gente vai trabalhar a crítica de John Locke ao contratualismo do Hobbes. Vocês devem se lembrar que para o Thomas Hobbes o estado de natureza é o pior possível, né? O estado de todos contra todos, o estado de natureza, né? Uma condição de guerra de todos contra todos. O homem é lobo do próprio homem. E o John Locke vai ter uma visão bem diferente do Thomas Hobbes sobre o que é o estado de natureza. Enquanto que para o Hobbes o estado de natureza é o pior possível, a guerra de todos contra todos, e o homem é lobo do próprio homem, o Locke vai dizer algo diferente. Ele vai dizer que no estado de natureza, ou seja, antes de existir lei,
antes de existir Estado, governos, isso é o estado de natureza, ou seja, quando impera a pura liberdade, o Locke vai mostrar para a gente que imperava uma relativa paz. Então, o que é o estado de natureza para o Locke? O que é uma relativa paz? Significa dizer que não é a guerra de todos contra todos, como dizia Hobbes, né? O homem é lobo do próprio homem, todo mundo se matando, roubando um do outro, mas também não é aquela situação pacífica que está todo mundo se abraçando. E vale dizer que John Locke, esse autor que viveu entre 1632 e 1704, escreveu em 1689 sua obra máxima política, que se chama Dois Tratados do Governo Civil. Então, é nessa obra que Locke vai mostrar que o estado de natureza é diferente de Hobbes. Para o Hobbes imperava a guerra de todos contra todos, para o Locke, diferentemente, o que nós vamos ter é uma relativa paz. Essa relativa paz, então, como eu disse, significa que não significa que está todo mundo se matando, não significa que está todo mundo abraçado também, mas o Locke tem uma vantagem sobre o Hobbes, né? Porque o Locke tomou conhecimento da existência das sociedades indígenas na América. Enquanto o Hobbes toma o estado de natureza como um momento hipotético, o Locke vai dizer que esse estado existe. Mesmo porque as sociedades indígenas não têm rei, não têm governo, não têm lei. Então isso mostra que existe o estado de natureza, né? Então esse é um ponto empírico, concreto, que o Locke apresenta para a gente, né? O que não deixa de ser interessante. O que ele percebe nessas sociedades indígenas é que não existe essa guerra de todos contra todos. Então existe uma relativa paz, de vez em quando um conflito. Então Locke já tem um ponto de vista bem diferenciado em relação ao Hobbes. Para o Hobbes é uma guerra generalizada, para o Locke uma relativa paz. E outro aspecto que diferencia Locke em relação ao Hobbes são os elementos que constituem os direitos naturais. Nós vimos que para o Hobbes só existem dois direitos naturais, que é o direito à liberdade e o direito à segurança, o direito à autoconservação. Para o Hobbes, quando se cria o Estado civil, o Estado, as leis, os governos, preserva-se, né, o direito à autoconservação, ou seja, o direito à vida, e a liberdade deve ser excluída, porque a liberdade é sinônimo de algo negativo, né, permite a violência, entre outras coisas. Então, Locke tem um ponto de vista diferenciado, porque ele vai dizer que nós temos três direitos naturais: a liberdade, a igualdade e a propriedade privada. E, exatamente por defender a propriedade privada como um direito natural, é o que faz de John Locke, é o primeiro motivo que o torna pai do liberalismo político. Porque John Locke está dizendo que, antes da invenção do Estado, a propriedade privada já é um direito natural. Esse é um tema que a gente vai se debruçar no próximo aforismo, com mais calma, mas primeiro eu queria comentar sobre a diferença da liberdade, né, em Hobbes e Locke. Para o Hobbes, como eu disse, a liberdade é negativa, porque é o direito de tudo poder fazer, inclusive matar o outro, e o Locke não, estabelece a liberdade como o pensamento, a crença religiosa, o direito de ir e vir, circular por aí, lembrando que direito é aquilo que a natureza nos deu. Então Locke considera que nós nascemos livres, nós nascemos iguais e proprietários. A propriedade eu vou explicar no próximo aforismo, tá? Com calma, para a gente destrinchar melhor essas ideias. A princípio, o que eu queria mostrar para vocês é a diferença, né, do Locke para o Hobbes em relação ao estado de natureza, e que para o Locke predomina uma relativa paz, e afirmar a existência da propriedade privada como um direito natural é um dos fatores que faz com que Locke, o que fazem de Locke, um autor pai do liberalismo, porque isso cai como uma luva para a burguesia, né? Dizer que a propriedade é anterior ao surgimento do Estado, da sociedade, é anterior ao contrato social, isso traz uma visão que legitima a visão burguesa em defesa da propriedade privada, mas depois a gente comenta sobre isso. O segundo aspecto que faz de John Locke um autor liberal político e o pai do liberalismo político não é só a propriedade privada, mas o segundo fator se deve ao motivo pelo qual ele vai dizer que o Estado não pode tudo. No Estado absolutista, defendido por Hobbes, o Estado pode tudo. O Estado pode determinar qual é a sua religião, o Estado pode retirar a sua propriedade, o Estado pode dizer o que você pode e não pode pensar do ponto de vista político, religioso, seja lá o que for. Quando a gente fala de liberalismo político, é ao contrário. O liberalismo político é um tipo de teoria política que impõe um limite para o Estado. O Estado não pode tudo. O Estado não pode determinar qual é a sua religião. O Estado não pode determinar se você é a favor ou contra ele, como você pensa politicamente. E mais do que isso, esse Estado tem que proteger os seus direitos naturais, entre eles também a propriedade privada. Então, para o Locke, também há uma fundamentação muito relevante sobre a igualdade. Por natureza, todos nós nascemos iguais.
Então, ninguém nasceu senhor, ninguém nasceu escravo. As teorias medievais e da antiguidade diziam o quê? Que, como Aristóteles na antiguidade, o senhor é senhor por natureza, o escravo é escravo por natureza. Na Idade Média se dizia que o senhor e os reis são o que são porque Deus quis, os servos são o que são porque Deus quis também. Então, Locke está mostrando que ninguém pode ser dono do outro. Nós nascemos livres, e esse é o motivo pelo qual também os liberais defendem a mão de obra livre e assalariada. Porque ninguém nasceu senhor, ninguém nasceu escravo. Na melhor das hipóteses, você vende a sua força de trabalho porque você é livre. É essa a ideia. Por isso que você tem que ser assalariado. Por isso mesmo que os liberais são contra a escravidão. Mas vale dizer que John Locke tem uma posição um tanto hipócrita sobre a escravidão. Porque ele considera a existência dos direitos naturais, a liberdade, a igualdade e a propriedade entre os europeus. Mesmo porque ele manteve a defesa da escravidão nas colônias inglesas na América. Vejam só que paradoxo, né? Então, vejam que John Locke não é esse bibelô reluzente, né, que defende a liberdade para tudo e para todos. A ideia de uma igualdade jurídica universal, de fato, ela só vem à tona com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né, feita pela ONU. Isso a gente vai discutir lá no fragmento 6, mas depois eu conto essa história. Bom, então eu queria frisar esses pontos, né? Então, quem é liberal político, ou liberalismo político de John Locke, se caracteriza, primeiro, pela afirmação da propriedade privada como direito ao natural, ou seja, anterior à formação do Estado, e segundo, a tese de que, depois de formado o Estado não pode ser absolutista. Por isso que Locke é contra Hobbes, e, consequentemente, o Estado tem um limite. Por isso que hoje a gente usa o termo que é o Estado democrático de direito. É um Estado que defende os direitos naturais, é um Estado que defende, ao mesmo tempo, a ideia de que ele tem um limite, ele não pode intervir sobre sua propriedade, sobre sua forma de pensar, politicamente ou religiosamente. Enfim, é um Estado que também põe todos em pé de igualdade do ponto de vista jurídico. Por isso que Locke é um autor tão importante para os liberais. Mas a questão da propriedade privada nós vamos discutir no segundo fragmento. Está interessado em saber? Faça assinatura aqui no nosso clube de estudos. E aguardo a sua assinatura para você assistir o resto dos nossos fragmentos que compõem o aforismo 19. Muito obrigado e até breve.